Este é o momento Edificaem. Falaremos hoje sobre o tema o avivamento que precisamos. Fique conosco até o final. Quando falamos sobre avivamento, nós entendemos que avivamento ou avivar é o ato de reavivar, é o ato de nós termos mais vida, voltarmos a ter mais atividade, ser mais ativo, mais intenso em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, ter um despertamento nítido. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada falando do avivamento, nós vemos que o apóstolo Paulo ele deixa uma carta maravilhosa de Efésios, onde ele dá alinhamento, onde ele dá direcionamento para um avivamento pessoal. Então, nesta oportunidade, eu quero que você entenda que ser avivado nada mais é correr para o alvo, é alcançar o alvo, e todos nós precisamos crescer em unidade de fé e mirando sempre o nosso alvo, que o nosso alvo é Cristo, para nós atingirmos uma plenitude espiritual. Quando falamos de avivamento, esse avivamento que nós precisamos, o avivamento que nós precisamos, ele gera em nós crescimento em amor para servir. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e único pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esse avivamento que nos traz o crescimento em amor para servir, nós entendemos Cristo como cabeça e cada um de nós, membros do corpo de Cristo, precisamos realizar a função o qual nós fomos designados a fazer. Quando falamos de avivamento e estar reavivado, entendemos que não tem como servir a Deus sem servir as pessoas. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas também necessitamos amar ao próximo como a nós mesmos. E esse avivamento que vem em nossas vidas trazendo um renovo, trazendo um reavivamento, nós vemos que precisamos crescer em amor cada dia que nós estamos na face da terra. Jesus é o nosso maior exemplo de amor. E Paulo, falando ali aos irmãos de Éfeso, ele dá a direção que nós precisamos seguir o amor e nós precisamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Nós precisamos ter um amor que ele venha em crescimento, tanto para com Deus quanto para as pessoas ao nosso redor. A Bíblia nos vai dar direção quando Jesus se encontra no meio do povo, quando Jesus caminhava na face dessa terra, Jesus se compadecia, Jesus expressou o amor verdadeiro, o amor ágape. A Bíblia nos mostra em João 3,16 que Deus ele amou o mundo, ele amou de tal maneira a ponto de nos entregar o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, nos trazendo o direito da salvação e da vida eterna. Então eu quero te dizer que você possa, nesse momento, sentir o toque do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus venha se reavivar a sua vida, trazer um avivamento genuíno, aonde há crescimento de amor. Não existe um avivamento sem crescimento de amor. Quando nós somos avivados pelo Senhor, o nosso amor se multiplica e nós começamos a distribuir o verdadeiro amor, porque esse amor nos alcançou e nós retribuímos aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Quando nós temos um avivamento e quando nós recebemos um avivamento que precisamos, esse avivamento que precisamos, ele gera em nós mudança de comportamento para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, versículo 17 ao 21 vai dizer assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos.
eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo a avidez, toda a espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando nós temos e recebemos esse avivamento, nós passamos por uma mudança de comportamento. Para nós seguirmos a Jesus, nós já não vivemos mais como nós vivíamos. Nosso comportamento, ele passa a ser um comportamento diferenciado. Como eu já disse, nós recebemos o amor que muda a nossa vida por completo. E esse amor que nós recebemos, através desse avivamento, gera em nós essa mudança. Nós passamos por uma grande metamorfose. Nós passamos por uma mudança radical, a ponto de sermos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Esse avivamento gera em nós discípulo do Senhor Jesus. E quando somos discípulos do Senhor, nós entendemos que nós não vivemos mais conforme nós vivíamos. Nós não vivemos mais como os gentios, nós não vivemos mais como aqueles que não caminham diante da presença do Senhor. Não vivemos mais na futilidade dos nossos pensamentos, porque nós passamos a ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Passamos a ser direcionados por nosso Deus. O avivamento, ele chega em nossas vidas e ele traz esta mudança de comportamento. Não existe um avivamento sem mudança de comportamento. Quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, quando a nossa vida é impactada pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser diferente. Nós passamos a pensar diferente. Nós passamos a andar diferente. Nós passamos a falar diferente, porque tudo isso envolve na mudança do nosso comportamento. Algo tremendo que acontece na nossa vida quando esse avivamento chega até nós e ele gera em nós um testemunho evidente de nova vida. Como eu já disse, nós mudamos o comportamento e o nosso testemunho passa a evidenciar um encontro verdadeiro com Cristo, porque o verdadeiro avivamento na vida de qualquer ser humano, de qualquer cristão, é o encontro dele com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós encontramos com o Senhor, esse avivamento, ele gera em nós, aleluia, o crescimento em amor. Esse avivamento gera em nós a mudança do nosso comportamento, e esse avivamento gera em nós um testemunho evidente de uma nova vida. Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24 vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompeu por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Queridos, quando nós temos esse avivamento na nossa vida, ele gera em nós um testemunho que evidencia uma nova vida. Ou seja, antes nós vivíamos na prática e na escravidão do pecado. Se nós vivíamos na prática da mentira, deixamos a mentira. Se vivíamos na prática da prostituição, deixamos a prostituição. Se vivíamos na prática do engano, deixamos a prática do engano. Por quê? Porque fomos avivados. Porque esse avivamento nos alcançou e gerou em nós um testemunho de vida nova. Quantas pessoas que teve um encontro com o Senhor e passaram a viver de uma forma diferente, aonde os próprios amigos começaram a lhe perguntar: o que está acontecendo com você? Você está diferente. É porque o avivamento genuíno de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele veio e fez morada em nós e mudou a nossa vida por completo, aonde nós passamos a ser testemunha evidente
semente de uma vida nova. Paulo vai escrever na carta aos Coríntios, aleluia, e ele vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, se não me falha, capítulo 5, versículo 17, que vai dizer assim: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós temos o avivamento, nós passamos a ter um testemunho de vida que evidencia uma nova vida. Efésios 4:30 vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que possamos andar com evidência de uma vida nova, que possamos andar em uma comunhão plena e um verdadeiro avivamento, aonde nós não venhamos entristecer a pessoa do Espírito Santo. O avivamento, ele gera na minha vida, como eu já disse, um crescimento, uma mudança e um testemunho. Que sejamos avivados em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando e que a cada dia você venha viver um verdadeiro avivamento genuíno, juntamente com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento, Senhor, quero interceder por esta pessoa, por esta família que nos ouve, Senhor. Que o Senhor possa ministrar sobre esta casa, sobre esta vida, um verdadeiro avivamento. Avivamento este, Senhor, que traz em nós um crescimento em amor, em servir ao Senhor e às pessoas. Avivamento este, ó Deus querido, que traz em nós uma mudança dos nossos comportamentos. Avivamento esse, Senhor, que evidencia um testemunho de uma vida nova e que cada um de nós, Senhor, possamos viver o verdadeiro avivamento que é, Senhor, a plenitude do Teu Espírito, esse que nos transforma e nos liberta de toda a escravidão do pecado, e que o Senhor venha cada dia mais resplandecer, Senhor, através das nossas vidas, e por onde nós passarmos, possamos, Senhor, contagiar as demais pessoas com esse verdadeiro avivamento que nos traz, Senhor, mudança, que nos traz crescimento e que nos traz testemunho. Assim eu oro e já agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.